Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Francisco Esperança e sou diretor e professor de Marketing e Mídias Digitais da Academia ID de Inovação Digital. Eu estou lançando essa aula de hoje para que vocês possam aprender a criar uma arte ou uma composição que seja padrão para todas as redes sociais. Quer dizer, aquela arte que você vai produzir e você vai poder publicar no feed, né, do Facebook, do Instagram, do WhatsApp, sem perder a qualidade. Como eu havia mencionado na aula passada, vocês aprenderam que toda rede social trabalha com um formato, com um tamanho de imagem único, né? E temos, é claro, essa exclusividade de trabalhar com um formato quadrado de 1080 por 1080, que é um formato que cabe tanto no WhatsApp, Instagram ou Facebook. Mas, por exemplo, o formato avatar do WhatsApp já não serve para o Instagram, que é 180 por 180, o WhatsApp é 192 por 192, enquanto que o Facebook é 180 por 180. E temos ainda outras redes sociais, por exemplo, o LinkedIn, que o formato do avatar dele é 1200 por 1200. Então cada um trabalha de uma maneira diferente ou há similaridades entre eles. No caso, o formato quadrado, que é esse que vocês estão vendo, 1080 por 1080, que é esse pedaço aqui, serve tanto para o WhatsApp quanto para o Instagram também, ó, 1080 por 1080 na escala 1 por 1, né, o que é o formato quadrado, que também serve para o Facebook. Então vamos lá. Antes de começarmos a criar a nossa arte, a nossa composição no Photoshop, é necessário saber que todo designer, todo conteudista, ele necessita de materiais para estar criando ou desenvolvendo as suas artes. Então, por exemplo, na arte de hoje, a gente vai aprender a criar essa composição 1080 por 1080 quadrada e vai utilizar vários elementos aqui. Por exemplo, essas ondas de som que foram baixadas no formato PNG, a pessoa que é o personagem principal, que também foi baixado em PNG sem fundo. Nós vamos usar fonte, nós vamos usar fundo, nós vamos usar muitos elementos que estão aqui, tá? Então, vamos começar pelo primeiro elemento, que é o elemento fonte. Quando vocês baixarem a fonte necessária para criar a composição de vocês, é necessário instalar ela no computador. É muito simples. Clique 2 vezes na fonte, clique em instalar, ok? Como essa fonte já está instalada no meu computador, eu não vou clicar novamente. Mas se eu clicar aqui para instalar, com certeza ela vai pedir para substituir a fonte anterior que já está instalada. Então é só abrir a fonte e clicar no botão instalar, ok? Esse é o primeiro passo. Segundo passo é a gente abrir o Photoshop, e começarmos a criar a nossa composição, a nossa arte, tá? Muito simples. Vamos clicar no botão criar aqui ao lado do Photoshop. Vamos dar um nome para o arquivo. Eu vou chamar de 1080 por 1080. Vou colocar as redes que eu vou trabalhar ela. No caso, vou trabalhar o formato feed nas redes WhatsApp, Facebook e Instagram, correto? Inclusive é o título do nosso curso, do nosso mini curso online da Academia ID. Aqui na largura eu vou colocar a largura 1080, a largura proposta 1080 novamente. Aqui na resolução eu vou deixar ou 72 ou 150, tá? O mínimo para se trabalhar com arquivos digitais é 150 de pixels na sua resolução, para você ter uma imagem boa, uma imagem que seja de fácil upload, né? De fácil transferência, tanto download quanto upload,
e vai vir com extrema qualidade. Então 150 é o máximo que eu posso chegar, de 70 a 150. As cores eu vou deixar RGB porque é uma arte que eu estou criando para ter uma saída em monitor, seja monitor de celular, seja monitor de computador, tá? Seja monitor de notebook, enfim, é para saída digital. Se eu fosse estar criando essa arte em centímetros e metros, eu estaria utilizando as cores CMYK, né? Que são cores próprias para artes e composições que são criadas para serem impressas numa gráfica, por exemplo. Aqui eu vou deixar a transparência, né? Aqui embaixo também as mesmas informações e vou clicar em OK. Pronto, eu tenho aqui a minha área de trabalho onde eu vou começar a criar a minha composição. No Photoshop, existe um painel chamado Camadas, que é esse que fica aqui na lateral, onde tudo acontece, onde tudo é montado, minha composição é montada através desse painel. Então, por exemplo, como acontece com Windows, eu coloco o arquivo ou os arquivos dentro de pastinhas, né? Aqui também vai ser a mesma coisa, eu vou criar 3 pastinhas com esse botão agrupar aqui embaixo, e essas 3 pastas vão conter vários elementos para minha composição. A primeira pasta, por exemplo, agrupar 1, eu vou renomear ela clicando na palavra agrupar 1, não no espaço vazio, ok? Então, macete, clique em agrupar 1 2 vezes. Vou digitar fundo. No agrupar 2, eu vou digitar imagens. No agrupar 3, eu vou digitar textos, ok? Então, vocês já estão imaginando que cada elemento vai entrar numa pastinha dessa separadamente. Vou renomear aqui, ok? Fundo, imagens e textos. Para a gente começar, é importante citar que todo elemento que tiver na área de trabalho, ele, para ser arrastado e soltado, é preciso que na barra de ferramentas aqui ao lado esteja a seleção, a ferramenta mover selecionada, tá? Então eu posso usar a tecla V do meu teclado. Por exemplo, eu cliquei em texto aqui, eu quero voltar para a ferramenta de seleção. Eu clico no V. Pronto, voltei em seleção. Eu cliquei na ferramenta lupa, por exemplo. Eu quero voltar para a ferramenta de seleção. V do teclado, ou simplesmente vou clicar de novo aqui na ferramenta de zoom. Quero voltar para a ferramenta de mover. Clico aqui também na barra de ferramentas ou a tecla de atalho V, tá? Então, esses são os princípios básicos do Photoshop. Com ele, você consegue criar qualquer tipo de elemento ou composição agradável, bonita, né? Eu sempre digo para os meus alunos que o mais importante não é você dominar a ferramenta, o mais importante é você dominar a criatividade que tem dentro de você. Cada vez que você cria algo novo, cada vez que você cria algo diferenciado, você está desenvolvendo desenvolvendo uma arte, desenvolvendo uma composição diferenciada, tá? Então, não esqueçam disso. Estejam sempre preparados para, antes de criar alguma arte, desenvolver um rascunho, desenvolver uma prototipagem, né? Desenvolver a ideia da arte, o esqueleto da arte, para depois passar para a ferramenta. Tá? O mais importante é a sua criatividade. Você tem que encantar e tem que impressionar os seus clientes. Então, para isso, você precisa ser original, precisa ser criativo. Vamos então começar a nossa arte. Primeiro, vamos importar o fundo da nossa imagem. Eu vou clicar aqui no material ou na pasta material. Vou clicar em Hand Cloud Disco, que é onde está o meu fundo, como vocês podem ver aqui ao lado. Vou clicar e vou arrastar para o Photoshop e soltar. Muito simples. Eu arrastei, soltei e ele está na minha área de trabalho, ok? Primeira coisa que eu vou fazer aqui é aumentar as suas dimensões.
E é muito simples fazer isso no Photoshop. Basta usar o Shift do teclado e sempre aumentando na diagonal. Assim eu não perco resolução e qualidade na minha imagem. Tá ok? Pronto. Vou dar uma outra dica para vocês. Nunca façam isso, ó. Aumentem ou diminuam a imagem de vocês pelas laterais, tá? Então, um exemplo aqui. Olha o que aconteceu com a minha imagem, ela ficou achatada. Não façam isso. Não façam de baixo para cima também. Olha só como é que fica a minha imagem. Ela perde, né, a dimensão dela, né? O aconselhável foi o que eu disse para vocês. Importe o arquivo não está no tamanho total da tela, você encaixa ele e aumenta com o Shift nas suas diagonais na escala 1 por 1. Ok? Outra coisa que é muito importante também, o Photoshop, existem esses guias roxos que quando você movimenta o objeto, ele se encaixa na área de trabalho. Ó. Eu estou encaixado tanto na horizontal quanto na vertical, porque aparece essa cruz aqui no centro da imagem. Tá? A gente vai ver a importância dele depois. Vocês podem ver que quando eu importei essa imagem, eu acabei colocando ela fora da pasta fundo. Basta eu vir aqui na camada ou no painel camadas e arrastar a imagem para a pastinha fundo. Pronto. Ficou agora muito mais organizado. Ok? Vamos agora introduzir o texto e o logotipo, né, na nossa área de trabalho, utilizando a fonte que a gente instalou anteriormente. Então vamos lá. Vamos clicar na pasta Textos. Vamos clicar na barra de ferramentas T, né, nesse T grande que tem aqui no cantinho, ou utilizando a tecla T do teclado, e vamos jogar o mouse na área de trabalho digitando a palavra Sound Star, né? Pronto. Toda vez que você for utilizar um texto e você sair do modo de edição dele, para voltar basta clicar aqui na camada Sound Star ou na nosso painel de camadas, no T grande também, e editá-lo. Por exemplo, não vai ficar esse tamanho todo, eu vou diminuir ele, é claro, para caber dentro da minha arte. Vou botar o tamanho 18 aqui e pronto. Sound Star, né? Vou até separar aqui. Pronto. Sound Star. Você pode ver que ao movimentar o meu texto, eu consigo posicionar ele exatamente no centro. Ó. É só arrastar um pouquinho, ver a linha vertical aqui, ó, e ele está centralizado. A mesma coisa quando eu quero jogar ele para o canto. Eu quero que ele fique encostado na minha arte. Então eu jogo, aparece a minha linha e eu solto o mouse. Solto o cursor do mouse. A mesma coisa, se eu quero que ele fique no centro da imagem mesmo, bem no centro. Eu jogo ele no centro, vai aparecer a cruz tanto na vertical quanto na horizontal. Tá? No caso, esse logotipo, ele vai ficar aqui em cima, centralizado. Depois, ou toda vez que eu quiser duplicar um elemento no Photoshop, basta eu selecionar ele no painel, camadas, e utilizar a tecla de atalho Ctrl J. Ctrl J, pode ver que eu dupliquei o objeto. Isso é muito bom e muito interessante porque você vai estar trabalhando com textos principalmente, com vários tipos, né, de textos dentro da sua arte, dependendo da sua composição. Eu vou criar aqui o logotipo DJ Master, né? Vou aumentar a sua fonte. Vou aumentar mais. Vou apagar aqui e vou digitar DJ Master.
ok? Pronto, centralizei ele também. Vou aumentar mais um pouco, vou colocar 90. Pronto, para ele pegar aqui. Opa, ficou legal agora. Menor um pouco, vamos botar 80. 80 pixels, né? Ou pontos coloridos. Isso. Então eu tenho aqui já um logotipo. Eu agora vou continuar a nossa composição. Depois eu vou voltar aqui no logotipo e vou ensinar vocês a criarem um efeito bacana para deixar ele mais bonito ainda, tá? DJ Master, né? Sound Star, já está pronto. Temos 50% da nossa arte já criada, né? Em poucos minutos. Então ficou bem bacana. Vamos agora introduzir o personagem principal, né? Toda vez que vocês quiserem ou estiverem a necessidade de mover dois objetos, seja de qualquer tipo dentro do Photoshop, basta selecionar com o Ctrl o primeiro objeto e depois o segundo objeto, preenchendo aqui todo ele no painel camadas. Então eu consigo movimentar eles dois juntos, tá? Então pode ser importante ou interessante para vocês. Depois eu vou clicar na camada ou na pasta imagens, vou no meu material novamente, vou pegar o personagem principal, vou clicar e vou arrastar para o Photoshop, tá? Ele está aqui já pronto para eu reutilizá-lo. Shift na diagonal para poder diminuí-lo sem perder qualidade e pronto. Ele já está dentro da minha área de trabalho e completo para ser reutilizado. Outra coisa que eu vou importar também, pode ver que ele saiu da pasta imagens aqui, é só clicar e arrastar, tá, gente? Então não se preocupem, mas organizem sempre os elementos da sua composição dentro das pastinhas adequadas, tá? Depois eu tenho aqui a onda de som, que eu vou clicar, vou arrastar também e vou soltar. Pronto, a onda de som, ela ficou na frente do DJ. E não é esse o objetivo. O objetivo é que ela fique entre o fundo e o DJ, correto? Então é muito simples fazer essa modificação. Todo elemento no Photoshop, quando você quer que ele fique na frente de outro elemento, ou sobreposto ele, basta você pegar o elemento principal e arrastar para cima da camada. Pronto. Se eu quero que a onda fique na frente, eu boto a onda acima da pessoa e assim sucessivamente, tá? O fundo eu quero que esteja à frente de todo mundo, então eu coloco acima de todas as camadas, ok? Pronto. Só que não é esse o objetivo, o fundo tem que estar atrás de todo mundo, ok? Agora eu vou introduzir mais dois textos, Ctrl J, dupliquei. Opa, não é esse não que eu dupliquei. Toda vez que você quer apagar ou ocultar um elemento no Photoshop, primeiro você pode clicar nesse olhozinho aqui, que eu oculto os elementos, tá? E depois eu amostro, ou você pode simplesmente apagá-lo arrastando até essa lixeirazinha que está aqui no canto, ó. Pronto. Ctrl J agora no texto correto. Opa, novamente é nesse texto aqui. Vou apagar ele aqui novamente, tá? Isso, é Sound Star. Ctrl J no Sound Star, que eu vou usar um texto menor. Vou colocar aqui 12, 13 e 14 de abril, né? Vai ser o lançamento da música dele. Aqui eu posso selecionar e posso aumentar a fonte, como também centralizá-la. Pronto. Ela ficou um pouquinho junta, né? O parágrafo um do outro. Basta eu clicar duas vezes, acessar essa pasta aqui em cima, ou esse botão, e aumentar o espaçamento. Pronto, agora ficou bem melhor. Clico no Vzinho,
para poder finalizar a minha edição, a edição do meu texto. Depois eu volto para o painel Camadas, Ctrl J e coloco o nome da música, né? Hit Pegada, ok? Aí vocês podem ainda acrescentar um endereço do site ou telefone. Vocês é que sabem o que a arte de vocês necessitam se comunicar com o seu cliente, né? Qual a necessidade que tem dessa comunicação. Então você vai clicar novamente em Soundstar, Ctrl J e vai colocar aqui embaixo o endereço do site www.djmaster.com, né, para ficar mais bacana. Ok? Gente, já temos a nossa arte 90% pronta, né? Vamos agora fazer alguns ajustezinhos para melhorar e deixar uma impressão maior, né? Uma impressão melhor, maior não, mas melhor dessa imagem. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um efeitozinho de brilho externo na palavra DJ Master, como se estivesse saindo luzes do logotipo. Então você vai clicar no texto Tralha DJ Master, vai clicar no link brilho externo, ok? Vai capturar uma cor na área de trabalho, basta clicar nesse ícone e clicar na área de trabalho. Você pode também modificar o tamanho e a expansão daquele brilho, né? Pronto, fica um efeito bem bacana, né? Para você poder trabalhar a composição de vocês. Outra coisa que eu vou fazer também aqui, vou pegar o personagem, a pessoa, eu vou duplicar 2 vezes. Ctrl J, Ctrl J. A primeira eu vou jogar para o lado, a segunda eu vou jogar para o outro lado, tá? Eu tenho o personagem principal aqui no centro, né? Basta eu colocar ele na frente dos outros dois. Pronto. O primeiro personagem eu vou usar uma opacidade de 50%. E o segundo personagem eu vou usar de 50%. Opa, 25%. Tá? Um é 50, peraí, um é 50 e outro é 25, sim. E vou jogar ele um pouquinho mais para dentro. Pronto, para dar aquela sensação de que ele está se multiplicando, né, conforme a onda de som toca nele. Então é um efeito bacana, simples de se fazer. Você viu que era só clicar, duplicar ele e mexer aqui em cima em opacidade, que eu consigo criar algo bonito, algo bem alocado, né? Bem alocado para essa composição, né? Com a cara da composição. Vou até juntar aqui mais um pouco. Pronto, perfeito. Como se ele estivesse vibrando, né? Pronto. E agora, para finalizar, eu vou pegar essa onda de som, eu vou converter ela num objeto rasterizado, tá? Eu tirei ela de um objeto inteligente. Quem assiste minhas aulas de Photoshop sabe a diferença de um objeto inteligente, de um objeto rasterizado. Mas o princípio é que o objeto inteligente é um objeto que o Photoshop cria ele para que ele se adapte, o seu tamanho principalmente, a qualquer tipo de tela. Tá? Você pode aumentar e diminuir, ele não perde resolução. Enquanto que o objeto rasterizado é o objeto final. Então vou clicar aqui 2 vezes na área vazia da camada onda de som. Vou clicar em sobreposição de cor. Vou escolher uma cor aqui do ambiente. Vou dar OK. E vou também colocar uma opacidade de 50%. Vamos colocar 75 então.
Isso. Pronto. Está criada a nossa arte de uma forma bem simples e completa, né, com todos os elementos que a gente precisava para que ela fosse desenvolvida para ser uma divulgação impactante, uma divulgação que está dentro da proposta principal, né? Outra coisa também, você pode adicionar outros elementos também. Por exemplo, você pode adicionar vários retângulozinhos, né? Com Shift eu clico, vou fazer aqui, com Shift eu clico na ferramenta retângulo, né? Coloco a sua dimensão, sua escala 1 por 1 e depois vou duplicando ele na área de trabalho. Então pode ser mais um elemento que vai ajudar. Duplico, jogo ele para o lado, duplico, jogo para o lado, duplico todos. Pronto. Pode ser mais um elemento que vai deixar a sua arte mais legal, mais dentro da proposta principal. Então, pessoal, no Photoshop existem dois tipos de arquivos, até para a gente poder finalizar a nossa aula aqui, que uma arte precisa ser gravada, né? Ser salva. Existem dois tipos de arquivo. O primeiro tipo de arquivo é o arquivo chamado PSD, que é o arquivo de edição, é onde você encontra as pastinhas, todos os elementos que compõem a sua arte. Você encontra as camadas, é onde você vai editar a imagem, tá? E existe também os arquivos de saída, os arquivos que vão direto para as redes sociais, para o site, que a gente chama de arquivo finalizado, que pode ter vários formatos. Pode ter o formato JPEG, o formato PNG, o formato SVG, enfim, todos os formatos de saída de imagens digitais. Eu vou primeiro salvar em PSD. Vou clicar em Arquivo, Salvar ou Ctrl S. Aqui eu vou escolher a pasta que eu estou salvando o arquivo. Ok. Vamos lá, a nossa pasta é a pasta Instagram, Facebook, WhatsApp Marketing. Aula 3. Cliquei aqui e salvei o nome com o mesmo nome, né, que eu estipulei lá no início. 1080 Feed, WhatsApp, Facebook e Instagram. Salvar. Salvei a arte. Eu vou até mostrar para você aqui o arquivo. É esse arquivo aqui, ó, PSD. É o arquivo de edição. Agora eu vou salvar um arquivo já para finalização e postagem da arte. Clico em Arquivo, Exportar, Salvar para web ou Alt Shift Ctrl S. São 4 teclas, né? Escolho primeiro o formato que eu quero que aquela imagem saia. No caso eu tenho GIF, eu tenho JPEG e eu tenho PNG 8 ou 24. Eu vou usar PNG 24 porque sai numa qualidade muito boa. Clico em salvar. Escolho a pasta também que eu estou trabalhando agora, aula 3, e salvo. Lembrando que essa aula é a aula 3 do nosso curso de Instagram, Facebook e WhatsApp Marketing. Pronto. A nossa imagem aqui já está prontinha para ser exportada e levada para as mídias sociais ou as redes sociais, como vocês conhecem. Meus queridos, nossa aula de Photoshop acabou de ser finalizada.
essa arte, vou repetir para vocês, é uma arte que compõe o tamanho 180 por 180, formato quadrado, que cabe tanto nas 3 redes sociais principais que existem no mercado, né? E quando você estiver criando uma imagem, um feed, você utiliza esse tamanho para desenvolver isso. Ah, Francisco, mas eu posso fazer ou desenvolver essa arte pelo celular? Não, infelizmente não. Com todas essas composições que a gente criou aqui, todos os efeitos que a gente desenvolveu, essa arte ela é exclusiva e única e pode ser feita unicamente pelo Photoshop ou outra ferramenta que seja de computador, não de celular, tá? Eu ainda vou ter uma videoaula, ainda vou fazer uma videoaula para vocês, onde eu vou ensinar a desenvolver arte que você possa criar através do celular, tá? Composições que chamem a atenção também, que são impressionantes, mas pelo celular. Por enquanto, essa daqui é a partir do computador. Nas nossas próximas aulas, aula 4, aula 5, a gente vai estar criando outros tipos de materiais também, outros tipos de composições e arte. Por exemplo, a gente vai estar criando os avatares, tanto do WhatsApp, quanto para o Instagram, quanto para o Facebook. A gente vai estar criando também a capa do Facebook. Vai estar criando também uma arte que se adapte aos stories também, tá? Então aguardem ou acessem a próxima aula, que é a aula 4, onde vocês vão estar vendo o vídeo ou vão estar assistindo pelo vídeo a nossa aula das outras composições que são necessárias, né? A gente fez hoje a do feed, na próxima aula tem avatar, na próxima aula tem stories, tem tanto stories imagem quanto stories também vídeo, tá? E tem também nas próximas aulas a criação da capa do Facebook e seus outros formatos também. Muito obrigado e até a próxima.